O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. No ano passado, ficamos encantados com o resultado fantástico obtido pelo Event Horizon Telescope, com a primeira fotografia de um buraco negro. Vimos a mancha escura localizada no centro da galáxia M87, um dos maiores buracos negros supermassivos conhecidos. E agora a mesma equipe revela a dinâmica do disco de acreção ao redor desse buraco negro, que flutua de forma significativa ao longo de semanas e meses. O resultado é uma integração dos dados produzidos ao longo de uma semana, em 2017, para gerar aquela foto, com outras observações, mais modestas, feitas entre 2009 e 2013. Com base nelas, foi possível criar um modelo estatístico que revela as mudanças pelas quais o entorno do buraco negro passou num período de mais de 3 anos. Ou, como bem resumiu o astrônomo Rodrigo Nemen, da Universidade de São Paulo, antes tínhamos uma foto, agora temos um GIF, ou um GIF, sei lá, como queira. O ponto é que o resultado mostra mais uma vez, adivinhe só, que Einstein tinha razão. Tudo continua exatamente como se previa, o tamanho do horizonte dos eventos se mantém estável como devia ser e a dinâmica em nada viola as expectativas produzidas pela relatividade geral. O que surpreendeu os cientistas foi a intensidade das modificações ao redor de um objeto tão grande, maior que o nosso sistema solar, com 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Os pesquisadores notaram que o fluxo de matéria do disco de acreção para dentro do buraco negro flutua bastante, produzindo uma certa oscilação, conforme a massa em alta velocidade espirala para o seu interior. A predição de que o brilho maior permaneceria na maior parte do tempo na parte de baixo da imagem se confirmou, mas a taxa de oscilação surpreendeu os pesquisadores. Os resultados foram publicados no Astrophysical Journal. Cássio, é aquele resultado lá ainda rendendo um pouco mais, né? A gente no começo da semana, eu me lembro de você falar, pô, vai ter coisa aí do Event Horizon tal, será que viram Sagitários a estrela, né? O buraco negro no centro da Via Láctea? Não era isso ainda, mas ainda assim é um resultado bacana, né? E eu acho que mostra o potencial desse projeto do Event Horizon Telescope, para além da coisa de, vimos ali o horizonte dos eventos, a parte escura, a mancha, de realmente estudar a dinâmica de buracos negros, ainda mais um buraco negro tão absurdamente grande, e eu fico imaginando como você vê essa dinâmica aí em questão de semanas e meses, uma modificação muito rápida, porque é um objeto muito grande, né? O bagulho está circulando ali além da órbita de Plutão e está mudando de maneira dinâmica ali em questão de semanas. É meio assustador quando você para pensar na escala dessa imagem, né? É verdade, porque se nós estamos falando aí de uma estrutura, né, que está circundando uma outra que tem, isso que você falou, 6,5 bilhões de massas solares. A Via Láctea tem seu buraco negro supermassivo, mas perto desse aí não é nada, né? Porque tem 4 milhões de massas solares e ele, na maioria do tempo, desde que ele foi descoberto, está quietinho. Ele tem eventos esporádicos de alguma nuvem que passe por perto, é engolida e dá uma atividade, é registrado como flash, mas nada como dessa natureza como o M87, que inclusive tem jatos, né, medidos e com imagens em rádio e tudo, de modo que está ativo, né, não tem um caráter passivo como o nosso buraco negro. E é isso, né, uma estrutura do tamanho do sistema solar, que é vazio, basicamente é um pastel de vento que não tem nada, né, de você sair de um canto até o outro, mas quando você vai lá você acha gás, você acha muito gás rodando, matéria rodando, espiralando em direção ao buraco negro. E o legal, né, por conta atrás dessa piada aí do nosso amigo Nemen, que antes a gente tinha uma imagem estática, agora a gente tem um GIF animado, é que com dinâmica a gente consegue fazer muita coisa, né, porque a gente sabe as leis que governam a dinâmica, que é a dinâmica de Newton, no caso com as pinceladas aí, o tratamento do Einstein, porque é perto de um buraco negro, precisamos da relatividade, e aí a gente começa a tirar velocidade, massa, escalas de distância, não que seja muita novidade com o M87, que já é super, hiper estudado, mas que é o mais de novo, né, como eles falam, de vamos confirmar mais uma vez, pela enésima vez, que o velho Einstein estava certo, que as equações funcionam, a física que nós conhecemos funcionam
principalmente nesses ambientes extremos, né? Quando você começa a forçar a barra, é que aí as teorias têm que mostrar a sua validade ou não. Porque explicar a dinâmica newtoniana é simples, né? Tanto que nunca precisou da relatividade. Mas quando você vai para essas fronteiras, é que a gente vê a bicha funcionar direito, a teoria, as equações, e é legal por isso também, né? E aí, o que eles fizeram? Temos aí 2 sequências de imagens, de resultados, um que foi feito justamente para... Não foi a imagem que eles tinham, mas eles reconstruíram as imagens com base na melhor física conhecida para o sistema, com as operações estatísticas, de como esperar aqueles dados que não eram imagens, se fosse de uma imagem mesmo. E aquilo confirmou, né, mostrou uma imagem com aquela aparência que a gente conhece da imagem do buraco negro em si. Ou seja, é uma validação indireta do que foi observado, porque ainda tinham muitas dúvidas, né? Muitas pessoas desacreditam naquela imagem, muitos cientistas, porque ela teve um processamento violentíssimo, né? O rádio sempre tem uma característica do rádio, você não está enxergando, você não tem como enxergar aquilo, então você está interpretando um sinal de rádio com os melhores modelos e muita coisa pode ser introduzida mesmo sem querer. Bom, saiu uma validação independente, o que ficou muito bom, e a outra é ver essa atividade, né, essa oscilação que você estava mencionando, o que demonstra que ele está em atividade, demonstra que nesse período foi flagrado jantando uma estrela, ou pelo tamanho aí desse disco de acreção, várias estrelas de uma vez só, né? E aí produzindo toda a radiação que se observa em rádio, que virou imagem, e também sinais que são detectados como os jatos, né? Esses jatos poderosos e energéticos que saem do centro do buraco negro. Agora, uma coisa que eu acho interessante aí, parece que esse resultado ele meio que valoriza o que foi feito antes no Event Horizon Telescope. Porque, para o pessoal que não sabe, é uma rede de radiotelescópios espalhados pelo mundo. A ideia é você combinar os dados de todos eles, para que aí, com esses dados combinados, você produzir o que seria uma imagem equivalente a um radiotelescópio do tamanho da Terra inteira. Né? Então é aquele truque de interferometria que funciona super bem, é super difícil de você coordenar tudo isso e encaixar esses dados um no outro, mas funciona. E o que eu acho interessante agora é que assim, depois que eles atingiram a escala máxima e obtiveram a imagem lá com a observação de 2017, eles podem pegar isso e extrapolar para as imagens, entre aspas, né, para os dados do passado, que são muito mais limitados, mas ainda assim, se eles têm uma mãozinha do que a gente viu depois, dá para você interpretá-los de uma forma razoável, né? E aí obter um resultado bacana como esse, você tem um processo aí de anos de observação desse buraco negro, embora a primeira imagem dele tenha vindo muito depois. Você acha que ainda vai ter muito disso no futuro do Event Horizon Telescope, de aproveitar dados que foram colhidos antes? Imagino que a mesma coisa vai se aplicar, por exemplo, a Sagitários A estrela, né? A mesma coisa, eles devem estar colhendo dados lá, ainda não viram. Quando virem, vão poder rebobinar a fita e usar para observar lá o nosso buraco negro aqui do centro da galáxia. Essa é uma tendência até geral, né, Salvador? De extrair o máximo, né? E se você espremer os máximos instrumentos, espremer o máximo do seu investimento e tirar tudo que você tem, né? Que você consegue tirar. Então, vão pegar dados históricos, vão agora começar a correlacionar provavelmente com outros dados do infravermelho, por exemplo, que tem algumas observações também, além do próprio rádio e raio-x, e fazer essas correlações e tentar descobrir, né? Por exemplo, não dá para reconstruir uma imagem como foi feita com aquela imagem final, mas você pode fazer esses modelos, né? Não tem validação de tamanho, não tem validação da estrutura, da dinâmica, mas é aquilo, né? Eles viram um formato no crescente com a parte mais iluminada por baixo, né? Então vão lá e olham nas imagens antigas, reconstroem a imagem, né, os dados antigos, e fazem uma imagem com base nessa física toda e acham, né, essa mesma estrutura, talvez uma posição diferente ou outra, denunciando a rotação, uma possível rotação.
Mas sim, é uma ideia geral, né, de fazer esse tipo de reanálise sempre que você avança um tantão, aproveitando as coisas para confirmar ou avançar um pouco mais. E o EHT, né, que é o Event Horizon Telescope, ainda vai ser ampliado, né? Eu estava pensando, como é que eles vão ampliar um radiotelescópio que simula o tamanho da Terra, para onde eles vão? Eles vão colocar mais uma antena na Groenlândia e fazer com que a rede tampe ali, cubra um buraco, né? Porque elas estão fortemente concentradas aqui, começando no Chile, vão até o Havaí. E aí com isso tem, né, uma janela de observação muito mais restrita. Agora colocando uma antena ali mais para leste, né, pegando a Groenlândia, por exemplo, você começa a melhorar, né, você vai conseguir ficar mais tempo observando as fontes, né, durante mais tempo. Então esperando também, já que você falou, o Sagitário usar estrela, né, porque até agora não saiu. Desde a época lá, a gente ouve dizer que os dados são problemáticos, no sentido que parece que o buraco negro está atrás de uma cortina de poeira, e aí essa poeira brilha principalmente, né, na micro-ondas, essas ondas que o ALMA recebe principalmente, e aí com isso acaba deixando ofuscado, né? Então você não enxerga o que está por trás. E eles estão processando isso para tentar tirar, mas já são aí 1 ano, né? 2 anos que eles falam isso. E até agora a gente não viu nada e nenhum update, pelo menos que eu saiba, dessa situação. Mas é uma coisa que está todo mundo na expectativa para esperar, para que aconteça logo, né? Para saber como é que é.